Sabe como se constrói um argumento que é praticamente impossível de derrubar? Hoje a gente vai fundo em duas ferramentas que são a base para convencer qualquer pessoa de qualquer ideia. Pensa assim, de um lado a gente tem a lógica pura, e do outro, a prova concreta, a evidência. A grande questão é essa, né? Seja num tribunal, numa reunião importante de trabalho ou até numa conversa informal, o que é que faz uma ideia se sobressair? A chave para isso está em entender e dominar duas grandes ferramentas da persuasão. E aqui estão os dois caminhos. O primeiro é aquele que parte de um princípio maior, uma verdade que a gente já aceita. O segundo é o contrário. Ele começa olhando para o mundo real, juntando as peças, observando o que acontece na prática. E essas duas abordagens têm nome, claro, a priori e a posteriori. Ok, então vamos mergulhar no primeiro. Pense no raciocínio a priori como a planta de um arquiteto. Ele não precisa ver o prédio de pé para saber que, se as fundações estiverem certas, a estrutura vai aguentar, não é? Tudo é construído a partir daquele princípio inicial. Então, um argumento a priori, ele pega algo que a gente já concorda que é verdade, e a partir daí a conclusão é quase matemática, uma consequência lógica. Não precisa ir lá fora fazer uma pesquisa de campo para provar. A própria lógica se basta. Olha só como essa estrutura funciona na prática. É um processo de 3 passos. Primeiro, a gente estabelece um princípio forte, fundamental, como a dignidade humana é inviolável, certo? Segundo, a gente faz uma dedução lógica bem direta. Se a dignidade não pode ser violada, então qualquer ato que a viole está proibido. E terceiro, a conclusão se torna inevitável. Portanto, a tortura é proibida. E aqui está o pulo do gato. A grande força do a priori é essa certeza lógica. É um sistema que se fecha em si mesmo. Se o ponto de partida é verdadeiro, a conclusão não é só provável, não. Ela é necessária. Não tem para onde correr. É um verdadeiro checkmate da lógica. Certo. Agora, vamos virar o jogo completamente. E se a gente não tiver um grande princípio universal para começar? E se tudo que a gente tiver nas mãos forem pistas, observações, casos concretos? Pois é. Bem-vindos ao mundo do a posteriori, o raciocínio do detetive. Aqui, a lógica é totalmente invertida. O detetive não chega com uma verdade pronta, de jeito nenhum. Ele vai lá, coleta as evidências, observa a cena do crime, conversa com as testemunhas. A conclusão dele não é deduzida, ela é induzida, a partir de um padrão que ele começa a enxergar ali, no meio de todas as informações. Bora ver como o detetive trabalha. Primeiro, a observação. Ele coleta os dados, os fatos. Por exemplo, analisei 50 processos judiciais de discriminação de gênero. Segundo, ele identifica um padrão. Interessante, em 48 desses 50 casos, a empresa foi condenada. E terceiro, ele induz uma conclusão provável. Portanto, neste novo caso, a empresa provavelmente vai ser condenada. Percebeu a palavra-chave aqui? É provável. A força desse argumento não vem da certeza lógica, mas do peso da evidência, do que acontece no mundo real. Não é uma garantia de 100%, mas é uma probabilidade muito, muito alta. Beleza. Agora que a gente já conhece os dois jogadores, vamos colocar eles frente a frente. O arquiteto da lógica contra o detetive da evidência. Vamos ver como eles se saem nesse confronto direto. Olhando assim, lado a lado, as diferenças ficam gritantes. Enquanto o arquiteto parte de princípios para uma conclusão necessária, o detetive parte de observações para uma conclusão provável. Isso já mostra o calcanhar de Aquiles de cada um, né? Para derrubar o arquiteto, basta atacar o princípio inicial dele. Já para vencer o detetive, o alvo é outro. É preciso mostrar que o padrão que ele encontrou tem falhas. Essa é a grande jogada do arquiteto. Se o princípio for aceito, a conclusão tem 100% de certeza lógica. Fim de debate. Acabou a discussão. E aqui olha só o poder do detetive. 96%. Ok, não é certeza absoluta, mas é uma probabilidade esmagadora, baseada em dados reais. É um argumento persuasivo pra caramba. Então, no fim das contas, a pergunta não é qual dos dois é o melhor. A pergunta de verdade é, para que escolher um só? A estratégia mais poderosa de todas não é usar um ou o outro, é combinar os dois. A fórmula para um argumento que simplesmente não dá para derrubar é essa. A planta do arquiteto mais o dossiê do detetive. É combinar o princípio com a prova. É nesse ponto que a persuasão fica de fato imbatível. E olha que genial como eles se reforçam. O argumento a priori estabelece por que uma conclusão deveria ser verdade, com base nos nossos valores, nas leis,
Aí vem o a posteriori e confirma que essa conclusão é verdade na prática, com base na evidência. Um apela para nossa lógica e moral, o outro para nossa experiência do mundo real. O argumento final se torna essa afirmação dupla, poderosa. A conclusão é correta porque o princípio na Constituição diz que deveria ser, e as decisões consistentes dos tribunais, em 96% dos casos, confirmam que, na prática, é. Vira uma fortaleza lógica e empírica, quase irrefutável. Então, fica aí a reflexão para o próximo argumento, para a próxima ideia a ser defendida. Qual ferramenta usar? A planta do arquiteto? O dossiê do detetive? Ou, quem sabe, a força combinada dos dois para construir algo verdadeiramente inabalável?